mensagem, a gente vai ver isso um pouco mais a fundo. Existem duas mensagens diferentes ocorrendo no próprio sistema da pessoa. E uma das maneiras de trabalhar o enquadramento é fazer com que a pessoa tenha consciência de se alinhar essas coisas, né? O que eu acho bacana disso é que congruência tem que ser uma atitude verdadeira. Né? Não adianta você fingir que é congruente, não funciona, ainda bem, porque eu acho que isso ajuda a selecionar quem é quem nessa área. Eu acho é uma seleção natural, se você concorda comigo, é uma seleção natural, porque quem não é congruente você vê logo, que a pessoa tem um discurso e na prática é outra coisa diferente. Você precisa conhecer muito para perceber isso. Então eu acho que é uma seleção natural. Então a solução é, se você quer ser bom nisso, vá a fundo em você, né? No seu desenvolvimento, no seu processo e por aí vai. Né? Alguns princípios, só para a gente revisar rapidinho, né? Os comportamentos, a gente viu ontem, né? Os comportamentos têm um objetivo e não significados. O objetivo é sempre positivo, existe um intento positivo, existe uma parte de vocês que aprendeu a se expressar daquela maneira, a deixar fluir daquela maneira. Isso é o intento positivo, ou intenção positiva, como se chama muito aqui. Né? E na verdade, muitas pessoas fazem a pergunta, qual é a intenção positiva? Essa pergunta não tem sentido de ser feita. A intenção positiva tem que ser inferida. Você perguntar qual é a intenção positiva é uma pergunta que não faz sentido nenhum para a gente, para a nossa mente consciente, muito menos para a mente inconsciente. Só quando você já é estudante de PNL, aí sim você sabe o que isso quer dizer. A pergunta que você tem que fazer, como eu disse para vocês, para descobrir esse intento positivo, essa parte sua que produz isso, ansiedade, depressão, essas coisas que a gente põe no carrinho de mão, ou as que você põe, né? Essa parte que produz isso, lá no fundo, está querendo fazer o que por você através disso? Aí você infere o intento positivo ou a intenção positiva. Porque você fazer para um leigo a pergunta, qual é a sua intenção positiva, ela vai dar na tua cara. Pô, eu estou aqui vindo tratar com você, eu estou sofrendo, você está me perguntando qual é a intenção positiva, você quase que ofende a pessoa. Tá? Então você tem que inferir, porque é uma coisa que nem ela tem consciência disso. Porque a hora que ela começa a ter consciência do seu trabalho, ela começa a fazer uma outra coisa a partir disso. Comportamento e função são coisas distintas e uma função pode ser contemplada de outras formas. Então, quando você descobre muitas vezes que a intenção positiva da palpitação é a pessoa relaxar, né, essa parte está querendo que a pessoa relaxe, por isso está fazendo ela dar uma parada nas atividades, então a gente descobre que existe uma função aí por trás. E se essa pessoa cuidar de buscar essa função de outra maneira, ela não precisa mais palpitar para relaxar. Né? Ela pode relaxar e aquilo ali muda, porque existe uma tendência do comportamento. Os comportamentos podem ser mudados, tá? E o comportamento que melhor atende a uma função tende a permanecer. Então, quando você descobre uma maneira mais, não sei se vocês já viram esse termo, ecológica na PNL, o que é ecologia? É harmonia. Né? Ecológica significa que harmonia é igual uma orquestra sinfônica. Né? Se eu tenho vários instrumentos musicais, todos juntos vão formar um acorde, vão formar uma sinfonia. Agora, se eu tenho vários sons dissonantes, a não ser que eu queira tocar um jazz, alguma coisa assim, mas mesmo jazz tem o dissonante e a ressonante. Né? É bacana, acho que a analogia do jazz é bem bacana para a PNL, né? Que aquilo que parece que vai dar errado, dá certo, de alguma forma. Aí, né? Então, é importante que haja harmonia. Se cada músico começar a viajar na batatinha, a gente vai ter uma coisa completamente sem sentido. Agora, quando todos juntos fazem a harmonia, você tem uma sinfonia, você tem a orquestração e por aí vai. Né? Então, isso é harmonia, isso é ecologia. Então, é importante que por que a gente tenta descobrir qual é o intento positivo? Porque tentando descobrir qual é o intento positivo, nós buscamos uma maneira mais ecológica, mais harmônica, mais apropriada de atender aquele intento positivo. Né? Aquela coisa lá no fundo que está procurando ser atingida. No caso, o cara está com palpitação e descobre que essa parte que está gerando a palpitação quer que ele relaxe. Né? Então, quando ele já tenta relaxar antes, quando ele já tem uma política de relaxamento, ele não precisa mais fazer a palpitação. É mais harmônico, é mais ecológico, porque ele já tem uma estrutura para relaxar e automaticamente aquilo se desarma, porque outra coisa já está cumprindo aquela função. Então, os objetivos do enquadramento é justamente fazer isso por nós. Como é que a gente gera as experiências? Nós interagimos com o mundo através do nosso sistema visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo. E nós vamos sequenciando coisas. Muitos problemas que as pessoas têm, eu prefiro o desafio.
Aliás, eu resolvi que eu não tinha problema há algum tempo, né? Porque tem desafios, eu acho mais interessante. Né? Do que ter problemas, geram uma expectativa mais otimista para o propósito. Não sei se vocês veem meu ponto já de manhã cedo, assim, né? Então, a gente gera uma sequência de coisas na nossa vida. Vários problemas você desarma. Aliás, eu estava vendo que tinha uma outra suspeita de bomba lá no Times Square, né? Todo dia tem suspeita de bomba, né? Aí tem os caras lá que tem que desarmar a bomba, né? Então, você desarma algumas bombas na vida das pessoas, muitas vezes mudando a sequência como essas coisas ocorrem na mente da pessoa. Oferecendo outros filtros, ou como diz a PNL, outra moldura. Moldura é uma metáfora, porque justamente se você pega uma imagem e coloca numa moldura prateada, você tem uma coisa, você coloca numa moldura psicodélica, você tem outra história. Eu vou fazer algumas coisas aí que vão... A gente vai colocar na mente algumas molduras diferentes e vocês vão experimentar outro enquadramento em relação a isso. Então, o enquadramento é a oportunidade de experimentar outros filtros, outras molduras, outras maneiras de processamento. Por quê? Porque você desarma, igual a bomba, aquela sequência de coisas que você fazia, a familiaridade, lembra da Virginia Satir? Muitas vezes você quer mudar, mas você está tão engajado naquilo ali, é tão familiar para você que inconscientemente você continua tocando o mesmo disco, faixa 1, faixa 2, faixa 3. Se eu quero um disco diferente, ou eu arranho o disco ou eu ponho um aleatório. Eu vou ter uma outra experiência. Eu faço isso, às vezes eu tenho no meu iPod, tem 16 GB de música, dos quais uns 8 ou 9 são hipnoses de diversas pessoas que eu pratico, mas tem música também que eu gosto, instrumental, George Winston no piano, maravilhoso, Elton John, Guilherme Arantes, uma série de pessoas que eu curto, né? Cada um curte uma coisa diferente. E às vezes eu estou de saco cheio de ouvir aquilo na mesma sequência, você põe no aleatório. Aleatório no iPod inteiro, aí toca uma hipnose, depois George Winston, depois Guilherme Arantes. Então eu tenho uma experiência totalmente diferente daquela que eu tinha originalmente naquela faixa 1 conhecida, faixa 2 conhecida, faixa 3 né, conhecida. Então eu desarmo aquela experiência, eu ofereço outra moldura. Né. Existem dois tipos de reenquadramento genéricos. Né. Existe o reenquadramento com conteúdo, onde nós sabemos aquilo que nós estamos tentando colocar numa outra moldura, num outro filtro. Existe o reenquadramento sem conteúdo, que é uma das coisas que no início pode parecer estranha, mas a gente pode mudar pessoas sem a gente saber qual o problema que a pessoa tem. Parece estranho isso, como eu posso mudar as pessoas sem saber qual o problema que a pessoa tem? Mas é possível, porque a PNL já ensina que seja qual for o seu problema, espero que não seja seu, que você não tenha tirado o certificado de propriedade deles, assim eles podem ir embora pela porta já, não precisa sair, ou antes. Então quando você muda essa sequência, mesmo sem saber qual é o conteúdo, você muda a sua experiência. E se você muda a sua experiência, você tem uma coisa diferente ali. Então a PNL faz isso. Quem é da área da psicologia fica pirado com isso. Como assim? Mudar a pessoa, melhorar a pessoa sem saber do que se trata, não muda. Muda às vezes muito mais efetivo e muito mais rápido. Eu tenho alguns vídeos no YouTube que eu filmei por acaso, trabalhando com a pessoa, assim, que em 4 minutos a pessoa tinha uma somatização, com dor no estômago, e vai embora em 4 minutos. Tem pessoas que fazem anos de terapia e não conseguem resolver isso. Eu estava conversando com a pessoa, eu ia aplicar uma técnica de alívio da dor, mas só no papo, reenquadrando daqui, eu perguntei, se eu fosse fazer como você, como seria? Não sei o que, ela foi embora. 4 minutos, é o tempo do vídeo, 4 minutos. Eu nunca vi a pessoa, ela entrou para fazer a palestra, não sabia qual a história, não sei nem qual é o problema. Né? Isso pode acontecer. Não é mágica, é conhecer como funciona a neurociência. Não é mágica, não é intuição, não é sorte, não é nada disso. Tem 2 fatores, é o conhecimento e é a tal da congruência. Né? Ou seja, eu pratico isso, eu entro em rapport, eu já não penso mais, eu olho para você e digo assim, relaxa, então eu vou dançando com a pessoa, eu já nem o rapport é uma coisa que vai. Eu gosto da frase do Bandler, né? Ele disse assim, que rapport para ele é você me segue.